Essa questão de anagrama, ela vai te derrubar. Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui para falar de uma questão que chegou várias vezes essa semana para mim, para eu resolver, uma questão que fala de anagrama e que, meu irmão, essa derruba muita gente. Então vamos dar uma olhada na questão e vamos entender qual que é o problema dela e como resolver. Então a questão, peguei como exemplo essa versão da Legale Concursos de 2025 que fala assim: o senhor Legale deseja formar uma senha para seu computador. Ele sabe que essa senha será composta a partir de um anagrama de seu nome, de modo que não haja, vou até grifar, de modo que não haja vogais juntas. Por exemplo, legal é uma senha possível, mas não, pois as vogais A e E estão juntas. De quantos modos o senhor Legale pode formar sua senha? E bom, qual que é o problema? Essa questão, ela pega um tipo de questão clássico de combinatória e dá uma deturpada. Por quê? Vamos lá. Tem um tipo de questão clássico que é quando eu quero saber quantos anagramas de uma palavra possuem as vogais ou as consoantes juntas. Por exemplo, anagramas da palavra amigo com as 3 vogais juntas. Como que eu resolvo este probleminha que é clássico? Você basicamente vai colocar as vogais juntas, então tenho lá o A, o I e o O. Depois eu tenho as consoantes, aquilo que precisa ficar junto num bloquinho só. Você junta, certo? Então, como eu quero ter as 3 vogais juntas, eu junto as 3 vogais num único bloco e eu considero elas como se fosse uma coisa só. Então, na prática, eu tenho a permutação de 1, 2, 3 coisas. Então, permutação de 3 coisas, 3 fatorial. E, além de permutar o bloquinho com as consoantes, dentro do bloquinho a gente precisa permutar também. Então, 3 fatorial, porque dentro do nosso bloquinho tem 3 letras. Roteiro sempre esse. Ai, Pedrão, se ao invés de amigo fosse a palavra amigos, sem crise, você teria uma consoante a mais, o danado. Aqui eu teria permutação de 1, 2, 3, 4 coisas, 4 fatorial, e depois dentro do bloquinho eu permuto 3 fatorial. Ai, Pedrão, mas e se eu tivesse letra repetida? Por exemplo, se a palavra fosse amigas? Não tem problema também, coloca as vogais aqui, A e A, MGS, eu permuto as vogais como se fossem uma coisa só, então permutação de 1, 2, 3 e 4, 4 fatorial, permuto dentro do bloquinho, 3 fatorial, só que agora eu tenho repetição de 2 ases. Então, para corrigir a permutação entre esses 2 ases, eu divido por 2 fatorial. Então, esse seria o roteiro, nada demais. Tá, Pedrão, só que a questão que é as vogais separadas, e aí começa a deturpar. Por quê? Se eu tivesse as 3 vogais aqui separadas, de quantos modos podemos formar anagrama com as 3 vogais separadas? Eu poderia simplesmente calcular o total menos isso que a gente descobriu. Só que o problema, e aqui vou até fazer a conta só para formalizar, né? Só para falar que eu fiz, Vamos fazer rapidinho. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou cortar o 2 daqui de baixo com o 2 de cima. Vai ficar, basicamente, do 4 fatorial, 4 vezes 3. O 2 cortou com o cara de baixo. Do 3 fatorial, 3 vezes 2. Show? Vai ficar no fim. Eu tenho 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8, e aí, por fim, para finalizar, 8 vezes 9, 72. Seria este caso aqui, basicamente. Até aí, nada demais. E, de novo, se eu quisesse todas as vogais separadas, era só fazer o total menos isso. Agora, o que acontece na prática dentro da nossa questão?
Nesta questãozinha que aparece aqui na lousa, e que eu vou até me tirar até por hora, ele quer que não haja vogais juntas, mas não é que as três vogais precisam necessariamente estar separadas. Eu preciso ter que nem duas possam estar juntas. Então repara aqui, ó, esse E até está separado, mas só desses dois E's estarem juntos já complicaria. Então, para você calcular do jeito que a gente fez antes, daria muita dor de cabeça, porque eu teria que calcular várias situações. Situação em que as três letras estão juntas, situação em que duas delas estão juntas e subtrair muitos casos. Sinceramente, começa a ficar um problema inviável, não dá para resolver. Tá, Pedrão, e como que eu faço isso? Aqui vem um truque malandro, que é pensar nas barreiras. Como assim? Vou explicar. O que separa uma vogal da outra? Pedrão, as consoantes. Perfeito. Então, quando você tem que lidar com coisas que precisam ficar separadas, presta atenção agora. Quando você precisa lidar com coisas que precisam estar separadas, uma forma de pensar é você olhar no que separa essas coisas. No caso, se eu quero que as vogais estejam separadas, é porque quem vai estar separando elas são as consoantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as consoantes como barreiras para os espaços em que as vogais podem estar. Tá meio confuso, mas você vai entender. Então, eu tenho aqui, ó, nossa primeira possível consoante, o L, e eu vou deixar um espacinho atrás dela e um espacinho na frente dela. Depois, a próxima consoante que a gente pode ter, sei lá, o G, tanto faz. Eu vou deixar um espacinho atrás dela e um espacinho na frente dela. Pedrão, o que são esses espacinhos? São lugares que eu posso colocar vogal sem problema algum, porque sempre vai ter uma consoante separando elas. Mesma coisa na sequência. Posso ter aqui uma outra consoante, o L, só para representar. E aí, por fim, a última consoante que eu tenho e um último espaço. Beleza? Repara, esses espaços, eles podem ser ocupados por vogais sem problema algum, porque independente de onde que eu coloque nesses espaços, eu sempre vou ter consoantes separando elas. Então você vê o que separa aquilo que não pode ficar junto e coloca estas coisas separando os possíveis espaços. Beleza? Tranquilão? Crises? Agora, vamos pensar primeiro nas consoantes, que eu vou deixar em azul. Essas consoantes, elas não precisam necessariamente estarem nessa ordem. Elas podem permutar entre si. Então, olhando só para as consoantes, eu teria permutação dessas 4 consoantes, 4 fatorial, com repetição de 3 L's, repetição de 3 letras, 3 fatorial. Isso aqui que eu fiz foi olhando só para as consoantes. Eu estou permutando essas consoantes em todas as posições que elas podem estar, contanto que tenha um espaço entre elas para separar as vogais. Tá, Pedrão, só que agora eu tenho que olhar para as vogais. E aí que tá. Qual que é o segredo para as vogais? Você vai olhar para elas de um jeito diferente. Você não vai permutar necessariamente as vogais. Você vai ver quantas possibilidades de posição cada vogal pode estar. Como assim? Vou explicar. Eu tenho 1, 2, e eu nem gostei assim, vou dar uma compactadinha para ficar charmoso, porque tem que ficar bonito. A gente sabe que tem que ficar bonito. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possíveis espaços para as nossas vogais. Qualquer um desses 5 lugares pode ser ocupado por vogal sem problema algum. E quais são as vogais que eu tenho? Eu tenho basicamente as vogais A, E e E. Então o que eu vou pensar? Se liga só.
Para a primeira vogal, para colocar a primeira vogal aqui, eu tenho 5 possibilidades diferentes. Eu posso colocar essa vogal nesse espaço, nesse espaço, nesse espaço, nesse espaço ou nesse espaço. Então, para essa vogal, eu tenho 5 possibilidades diferentes. E para colocar a próxima vogal, agora eu vou ter só 4 possíveis espaços, porque um já foi ocupado pelo A. Depois, vou para a próxima vogal e para essa eu tenho 3 possíveis espaços. Com isso, eu estou vendo o número de maneiras que eu tenho de colocar essas 3 vogais aqui. Beleza até aqui? Crises? Só que não esquece que eu tenho a repetição dos 2 es me atrapalhando. Então, para corrigir a repetição dos 2 es, eu vou dividir isso por 2 fatorial. Repara que eu estou fazendo separado. Eu monto as consoantes de forma a ter um espaço entre elas e eu permuto só as consoantes, levando em consideração a repetição. Depois eu olho para os espaços que as vogais podem ocupar e coloco elas nesses espaços, de novo pensando na repetição de letra. Chegou aqui é só calcular. No primeiro, 4 fatorial dividido por 3 fatorial. O 4 fatorial é 4, 3, 2, 1. O 3 fatorial é 3, 2, 1. Corta 3, 2, 1 com 3, 2, 1. Vai sobrar 4. No caso das vogais, eu vou ter 4 dividido por 2. Lembrando que 2 fatorial é 2. 4 dividido por 2. Vai sobrar 2. 2 vezes 5, 10. Com 3, 30. Como no final eu preciso organizar tanto as consoantes quanto as vogais, eu vou ter 4 vezes 30, que dão 120 casos finais, o que nos leva agora à resposta, à alternativa B, detonando essa nossa questão. Então, viu essa ideia de que não ter coisas juntas vale para a letra, vale para qualquer situação? Pensa em quais são as barreiras que separam elas, deixa os espaços possíveis e você na prática coloca os valores nos espaços. E agora, com essa explicação, você nunca mais, em hipótese alguma, pode errar uma questão como essa. Espero que todos tenham gostado e entendido a nossa explicação. Não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, botar hype, faz comentário, tudo aquele bolo que você sabe que dá um help pra gente. Um beijo enorme, até a próxima e tchau!